Olá pessoal, eu sou Bru Tamborim, monitora da professora Edeli, e vou fazer mais um preparo para vocês. Essa semana a gente tem frutas e hortaliças. E aí eu fiquei pensando em ingredientes que a gente teria em casa para conseguir realizar essas preparações. Bom, eu decidi fazer para vocês a batata gratinada, que além de ser um preparo fácil, ingredientes que a gente tem em casa, é muito bom. E o crepe quente. E a gente vai substituir os metidos, as framboesas, pelos morangos, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar com a batata, porque ela vai pro forno, e enquanto isso a gente faz os crepes. É um preparo bem rápido, tá? Aqui, em medidas caseiras, eu já medi uma batata e meia, tá? Que ela pede na receita, vamos ver... 250 gramas de batata, tá? A batata Mona Lisa é a batata inglesa, ou seja, aquela batata que a gente usa para fazer purê, para fazer preparações cozidas, assadas, enfim. Então aqui eu já higienizei, descasquei e eu vou cortar. Só para dar uma dica para vocês, descascador. O descascador você tem menos perda, então eu vou fazer só em uma para vocês verem mais ou menos como que faz. Ó, segura aqui, apoia o dedo e ele vai deslizar. É bem fácil. Não tem segredo. Vamos fazer mais uma. Ele sai inteiro. Aí dá pra fazer bem rapidinho, tá bom? O alho também. Já higienizei, já descasquei e a gente vai cortar. As batatas são cortadas em rodelas finas. Ou seja, a gente vai posicionar a faca. Vamos tentar manter o padrão. Então a gente mede aqui um pouquinho no olho. Cuidado com os dedinhos. A gente descarta que ficou feio. Uma batata e meia. O alho, ela pede para cortar bem fininho também. Então, o que a gente vai fazer? A gente posiciona ele na tábua e vai passando a faca. Pra gente conseguir fazer como se fossem lascas dele, ó. Fazer devagarinho. E ele desliza. Bem pequenininho. Meio dente de alho, tá? Então aqui já é o suficiente. Agora o que a gente vai fazer? O ovo. Ó, a professora Edeli já me falou que alguns já aprenderam a quebrar o ovo com uma mão só, hein? Quero ver. Pode ver. Vamos lá. Aqui já fica mais fácil. Você vai dar uma batidinha e já abre ele com os dedos. Aqui. Não perde nada. Não cai casca. Aí agora a gente vai usar só as gemas. Então eu vou colocar no prato para ficar mais fácil para vocês visualizarem como que a gente vai separar. Vamos lá. A gente vai pôr no prato que fica mais fácil. Cuidado para a gema não quebrar quando você estiver fazendo esse processo. Aí você vai aproximar a colher e puxar. Aqui ele vai sair o restinho da gema. Aqui você vai aproximar a colher e puxar de uma vez. Pronto. É o que a gente vai utilizar. O ovo foi lavado, tá? Por isso que eu reaproveitei o recipiente. Vamos lá. Agora a gente vai misturar o leite e o creme de leite. Na receita, ela pede 90 ml de leite, ou seja, aqui a gente tem uma xícara de 240, é 1/3 de xícara. A mesma coisa do creme de leite, aqui a gente tem 200 gramas, a gente vai utilizar um pouco mais da metade, tá? Aqui eu tô utilizando zero lactose, tudo zero lactose, porque vocês sabem que eu sou intolerante à lactose, ao glúten, etc. Mas nada muda. E a gente vai misturar os ingredientes, bem simples. Fouet.
Vamos temperar. Um pitadinho de sal. Aí aqui ela pede noz moscada, pimenta do reino branca. Aqui eu tenho uma misturinha que já tem a noz moscada e a pimenta do reino branca, mas aí vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa, tá? Usa bem pouquinho, porque a pimenta do reino é muito forte, ela pode amargar. E aqui eu tenho a noz moscada. Também bem pouquinho, é só pra dar um toquezinho amadeirado, tá? A gente mexe. Agora a gente vai dispor as batatas e o alho num refratário que possa ir ao forno. A gente vai cobrir esse refratário com as rodelinhas de alho. Batatas. Pode corrigir o sal da batata, tá? Põe um pouquinho de sal, porque senão ela vai ficar sem gosto. E aí a gente vai colocando as camadinhas, dá pra vocês fazerem assim, ó. Como se fosse uma espiral, fica bem bonito na hora de montar. Vamos colocar um pouquinho de sal. Cadê minha colher? Aqui na pia, né? Uma pitadinha, tá? Mais ou menos 1/4 de uma colher de chá. E aí você coloca as próximas. Mais uma pitadinha de sal. E agora a gente vai colocar esse creme delicioso. Na receita, ela coloca o queijo gruyère, queijo chique. Não tem em casa, gente. Se vocês tiverem, aproveitem, usem, apreciem sem moderação, porque é muito bom. Então eu vou usar o queijo parmesão, tá? Na receita ela pede, vamos ver, 60 gramas de queijo gruyère. Então eu vou usar a mesma medida do queijo parmesão, tá? Aqui nós temos um pacotinho, vai todinho. Você pode substituir pela mussarela, pelo queijo prato. Agora é só ir pro forno e esperar ficar pronto. Quando que ela vai estar pronta? Quando você tocar com o garfo e o garfo entrar dentro da batata, tá bom? É isso, gente. Enquanto a batata tá no forno, a gente vai pra sobremesa. Aqui ela pede 100 gramas de farinha. Se a gente pensar que uma xícara tem 250, a gente vai colocar um pouco menos da metade. Um copo americano de leite. Esse meu é um pouco maior, então eu coloquei 2 dedos a menos. Se vocês tiverem aquele copo de requeijão, é a medida ideal. Leite integral, é importante, porque senão a receita não dá estabilidade, tá? O que mais que vai aqui? Esqueci. 2 ovos. 2 ovos inteiros. Vamos lá. Sempre quebrando ele aqui, porque se tiver um ovinho podre no meio, você perde a receita inteira, tá?
Agora a gente vai mexer com o fouet até que essa massa fique toda lisinha. Se não tiver o fouet, não tem problema, pode bater com uma colher. Vai mexendo devagarinho, até você perceber que todos os sólidos estão incorporados na massa. É bem rápido. Dez minutos na geladeira. Enquanto isso, a gente faz o recheio. Bom, para o recheio a gente vai utilizar 100 gramas de ricota, 100 gramas de iogurte natural e 2 colheres de sopa de mel. Aqui eu substituí a ricota por um queijo branco, que eu vou amassar para deixar uma consistência parecida. Cem gramas de iogurte, aqui eu tenho 170, então se a gente pensar que é um pouco mais da metade, a gente vai chegar nele por aqui, tá bom? A gente vai misturar e agora a gente vai acrescentar as 2 colheres de sopa de mel. Vocês já estão em aula com o professor Américo? Não pode dar mel para criança, lembra disso? A gente nunca mais esqueceu. Alguns semestres depois, e a gente nunca mais esqueceu dessa aula. Um beijo, professor Américo. Adoro ele. 2 colheres de sopa de mel. A gente vai mexer. Tá pronto. Geladeira, tá? Agora vamos cortar os morangos. Gente, os morangos é uma fruta porosa, que tem muito agrotóxico, então a gente precisa seguir toda a regulamentação das normas da vigilância sanitária para higienizá-los, tá? A gente vai lavar em água corrente, colocá-los na solução clorada, depois a gente lava novamente para tirar qualquer gosto, qualquer sabor residual que possa ficar, e aí sim a gente vai utilizar, tá? Aqui eu já fiz tudo isso. Não fiz passo a passo pra gente não perder muito tempo, mas essa aula também já tá na apostila da professora Sandra e a gente consegue acompanhar junto com ela. A gente vai tirar o cabinho e aqui a gente pode cortar em rodelinhas, pode cortar no meio, como vocês preferirem. A gente vai usar esses morangos para decorar, vai ficar lindo. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Tira aqui, corta eles no meio, ou corta eles em 4. Que bonitinhos. Como vocês preferirem. Dá pra fazer essa sobremesa pro Dia das Mães, né? Hortelã fresca. Você também vai usar só as folhinhas, também foi higienizada, lavada. Se não for usar tudo, mesmo processo que eu falei pra vocês dos outros temperos. Você vai branquear e congelar, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos ao passo a passo da montagem dos crepes. Ela pede, gente, na receita, 30 gramas de manteiga clarificada. O que é a manteiga clarificada? É a manteiga sem aquela parte branca. Quando você começa a aquecer, você percebe que a manteiga solta o soro. E isso daí queima o teu preparo. Se você não retirar essa espuminha que ela forma, com certeza o teu preparo vai queimar. Então, você deixa ela aquecer um pouquinho, vem com uma escumadeira e retira. A minha não tem, porque eu tô usando manteiga de coco, ou seja, um óleo vegetal. Então, a gente não vai conseguir essa espuminha, tá? Por isso que eu não vou fazer esse passo a passo pra vocês. Mas é bem simples. Manteiga clarificada é bem simples. Agora, o que a gente vai fazer? Aquece a frigideira, deixa derreter um pouquinho a manteiga.
Separa uma concha. O crepe, ele fica mais gostoso, mais fino. Então não coloca tanta coisa, não enche a concha, porque aí ela vai virar uma massa super densa, aí não vai ficar tão legal. Como eu mostrei pra vocês, a minha manteiga ela não solta essa espuminha. Então por isso que a gente não vai fazer. Mas se cair na prova, a manteiga clarificada, vocês já sabem como que é feito o preparo. Aqui eu vou colocar na frigideira o suficiente para que ela cubra o fundo. Esperar aproximadamente 1 minuto. Aí ela vai começar a ficar opaca por cima. E aí vai ser a hora da gente virar. Ó, aqui vocês conseguem perceber que ela começou a ficar opaca. O que você faz? Passa a espátula na lateral. Se ela já estiver desgrudando, é porque já tá na hora de você virar. Tá bom? Pega pelo meio e faz assim. Se ela ficar um pouquinho pra fora, não tem problema. Você ajusta aqui. Tá bom? Mais 1 minutinho, ela já tá dourada do outro lado, já é o suficiente. Aí a gente vai fazer isso com toda a massa. Ó, como ela já tá soltinha, vamos ver se ela dourou do outro lado? Douradinha. Tá na hora de tirar. Se dobrar aqui, só fazer assim. Não se apavora. Aí você vai untando com um fiozinho daquela manteiga, tá? Melhor prevenir. Aqui eu tô usando aproximadamente meia concha. Aí você vai jogar, esperar ela preencher todo o fundo, aguardar ficar opaca. Vamos lá. Desgrudou da lateral. Começa a sair uma fumacinha também, viu? Aí você já começa a perceber que por baixo ela já tá bem douradinha. Ó, faz assim e vira. Quero ver quem vai fazer essa, hein? Só esperar. Vamos virar? Prontinho. Perfeito. Mais uma. Vou fechar. Gente, é pra fazer com toda a massa, tá? Porque vocês têm que fazer o índice de correção, não se esqueçam. Fazer os cálculos de rendimento, de índice de correção. Olha a fumacinha. Olha ela ficando opaca já. Tá vendo? Não tem erro. Você começa a desgrudar aqui na lateral. Perfeito, tá vendo? Ó, girou, girou. E tchum! Ela sai inteirinha aqui, ó. Depois você só ajusta. Gente, agora é a montagem. Creme pronto. Cobertura pronta. E os crepes. Vou montar direto no prato, porque claro que a gente vai comer, né? Mexe um pouco, porque o iogurte pode soltar um pouquinho de água. Aí você vai colocar no centro dela um pouquinho do iogurte, um pouquinho do creme. Vai dobrar em formato de leque. É isso aqui. São 2 dobras. Vou fazer mais um. Coloco o creme no centro. Dobro em formato de leque. Agora a gente pode colocar os moranguinhos. Esse daqui, vamos deixar ele com cabinho pra decorar. Ai, que lindo, gente. Vamos fazer mais um?
tá pronto. Quando eu fiz esse preparo na aula, eu não pude experimentar, porque além de ter farinha, ele tinha leite. E aí eu fiquei morrendo de vontade. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Vou fazer agora, e depois que eu provar eu vou contar pra vocês. Mas eu acredito que vai estar uma delícia. Se vocês não tiverem o morango, não tiverem o queijo branco, não tiverem a ricota, eu tava aqui pensando numa substituição. Que tal a gente fazer um queijo com banana? Coloca um queijo amarelo que você tiver em casa, faz o creminho, não usa o iogurte, né, dessa vez, faz um creminho com o queijo que você tiver, com o requeijão e cobre com banana. Canela, banana, vai ficar uma delícia. Gratinado. E super macio. Aqui eu já coloquei um paninho para não correr o risco de trincar o vidro. Já aconteceu isso no laboratório de gastronomia, hein? E agora a gente vai montar, tá? Que lindo! Pronto. Essas foram as preparações de hoje. Espero que vocês tenham gostado e ótimo preparo!